que eu fui um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos em se relacionar com pessoas dentro do seu próprio ambiente de trabalho, coisa que eu não via problema, mas hoje eu entendo todas as nuances que isso pode ter. Entendo que eu, como homem, feri pessoas, magoei pessoas, traí, fui galinha. Então eu estou processando a advogada, doutora Maíra Cota. Desde ontem eu entrei com um processo contra ela, para que ela prove o que ela diz sobre mim, sobre as condutas violentas que ela diz que eu tive. E eu estou interpelando também, na segunda-feira. É uma pena eu ter que fazer isso, tá? Mas eu estou interpelando a Dani Calabresa para que ela confirme ou desminta o teor da matéria da Piauí, porque eu e ela sabemos que aquilo ali não aconteceu. Olá, eu sou Maurício Sticer, colunista do UOL, e eu estou aqui na companhia de Dolores Orozco, editora-chefe do Universo aqui do UOL, para uma entrevista com Márcio Smelling. Olá, Márcio. Olá, Maurício. Olá, Dolores. Boa tarde. Boa tarde. Como vários jornalistas, eu venho solicitando há quase um ano uma entrevista com você, sem sucesso. Desde o surgimento da primeira notícia sobre uma denúncia de abuso moral publicada aqui mesmo no UOL. Nesse período, a história evoluiu, novas e graves denúncias surgiram, de assédio não apenas moral, mas também sexual. E você, Smelling, se manteve em silêncio, o que de alguma forma pode reforçar a impressão de que você é culpado. Então, por que você demorou tanto a falar e só concordou agora, depois da publicação pela revista Piauí, de uma série de novas denúncias de assédio sexual e moral contra você? Vamos lá. A primeira denúncia, como você falou, tem um ano. Demorei um ano para falar, porque, antes de tudo, eu queria entender. Foi um ano de muito aprendizado. Eu queria entender por que isso estava acontecendo comigo, como isso foi acontecer comigo e o que eu poderia ter feito que tivesse causado algo desse tipo. E logo no segundo momento eu tive que me ausentar do país para operar minha filha no exterior. E na volta é que já aconteceram essas denúncias, sempre através da imprensa, que me expuseram como um abusador serial, violento. Então, assim, eu queria, para começar, eu acho muito importante dizer que depois de um ano eu consigo entender que tudo que aconteceu e que está acontecendo comigo aconteceu a partir dos meus erros, tá? Hoje eu entendo que eu tive comportamentos, que eu tive atitudes que não cabem mais. Eu entendo que eu fui como homem, estou dizendo, e é muito doloroso para mim dizer isso aqui, porque me expõe minha família, mais do que já estão expostas, né? Minha ex-mulher, minhas filhas, mas eu estou aqui por uma questão de dignidade, acima de tudo, né? Já não é uma questão de culpado, inocente, absolvido, condenado, é uma questão de dignidade. E eu preciso estar aqui com toda a transparência e toda a clareza para dizer que eu fui um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos em se relacionar com pessoas dentro do seu próprio ambiente de trabalho, coisa que eu não via problema, mas hoje eu entendo todas as nuances que isso pode ter. Entendo que eu, como homem, feri pessoas, magoei pessoas, traí, fui galinha. Tudo isso foram erros meus que eu, num mergulho muito profundo feito nesse ano, entendo, cada dia entendo mais. Tive muita ajuda, fora terapia muito profunda, tive a ajuda de muitas amigas, muitos amigos, li muita coisa, vi muita coisa e mergulhei na minha própria lama
para entender, e ainda estou entendendo, os meus erros. Mas é preciso dizer, Maurício, que em cima dos meus erros e das coisas que efetivamente eu fiz, tem muita coisa sendo falada que é mentira, tem muita coisa sendo falada que eu de forma alguma fiz, e isso eu preciso combater. Então eu estou aqui de peito aberto para assumir qualquer coisa que eu tenha feito, para pedir desculpas, para reparar se isso for possível, para entender, para aceitar críticas, mas para combater o que são mentiras. Como, por exemplo, se você me permitir continuar, só assim, como, por exemplo, esse perfil construído na primeira matéria da Folha, da Mônica Bergamo, de que eu seria uma pessoa violenta. Quer dizer, essa advogada, a doutora Maíra Cota, que foi lá e traçou um perfil meu na Folha, ela traçou um perfil de um abusador serial e uma pessoa que tem hábitos violentos. Eu jamais, embora eu confesse os meus excessos, como eu já confessei aqui, e a gente pode conversar sobre eles, eu jamais tive nenhuma relação que não fosse consensual e eu jamais pratiquei nenhum ato de violência com quem quer que seja, na minha vida. Então, esse perfil que foi traçado ali, ele não corresponde de forma alguma à pessoa que eu sou. Queria justamente começar por aí, Márcios. Uhum. Indo já um pouco além, que é a reportagem da Piauí, né, do repórter João Batista Júnior, que informa que conversou com 2 vítimas de assédio sexual, 7 vítimas de assédio moral e 3 vítimas dos 2 tipos de assédio, sexual e moral. Ou seja, 12 vítimas, sendo 5, pelo menos, vítimas de assédio sexual. São números chocantes e que descrevem justamente o comportamento de um assediador. Você chegou a dizer, quando saiu a matéria da Folha, que você mencionou, que estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha, de qualquer forma, magoado, como você acabou de falar aqui também para a gente. O que aconteceu de fato? Qual é a sua versão dessas acusações apresentadas? É muito difícil essa defesa, Maurício, porque, por exemplo, na matéria da Mônica Bergamo, da Folha, a doutora Maíra Cota, ela traça um perfil que não tem nenhum nome, nenhum fato, nenhuma data, nenhuma história, não tem nada ali que eu possa dizer o que aconteceu. Eu posso, e eu tenho como, deduzir algumas coisas, algumas situações, mas para eu falar dessas situações, eu também tenho que expor pessoas, o que é delicado. Mas eu queria dizer, assim, de cara, vou entrar nesse assunto com você, do que efetivamente eu teria ou não teria feito. Mas é importante eu dizer logo de cara que eu preciso, não só eu, acho que as supostas vítimas também, que tudo seja esclarecido. O meu caso é um caso único. Eu nunca vi algo nesse mesmo nível que o meu, que é assim, eu sou uma pessoa que já estou condenada pela opinião pública, já fui condenado, sem que haja uma vítima que se assuma minha vítima e nem um processo na justiça. Porque muita gente acha que existe um processo na justiça, mas ele não existe. Eu já vi vítimas se manifestarem sem processar e já vi processos acontecerem sem as vítimas identificadas. Mas uma situação como é a minha, sem vítima e sem processo, eu nunca tinha visto. É uma exposição pura e simples da minha pessoa, me acusando de uma série de coisas, desenhando uma série de atitudes que eu não cometi. Eu cometi muitos erros, mas esses não. Então, só para deixar claro o quanto eu quero que isso seja esclarecido e o quanto é importante que isso seja esclarecido, eu tenho direito de ser julgado. Eu não posso ser julgado pela opinião pública, exposto. Eu passei de acusado a condenado sem ser julgado. Eu tenho direito de ser julgado. Então, eu estou processando a advogada, a doutora Maíra Cota. Desde ontem eu entrei com um processo contra ela.
para que ela prove o que ela diz sobre mim, sobre as condutas violentas que ela diz que eu tive, e eu estou interpelando também na segunda-feira. É uma pena eu ter que fazer isso, tá? Mas eu estou interpelando a Dani Calabresa para que ela confirme ou desminta o teor da matéria da Piauí, porque eu e ela sabemos que aquilo ali não aconteceu. Então é importante, Maurício, dizer que eu sou a pessoa mais interessada em que tudo isso seja esclarecido. Eu tenho, por exemplo, vamos falar do caso da Dani Calabresa, tá? Que foi o fato exposto com datas, histórias. O que o João Batista, o repórter, fez naquela matéria, né, que foi um enredo, ele fez um romance ali, né? Ele fez ele traçou um thriller ali, muito bem construído, de como eu teria sido violento e assediado a Dani Calabresa ao longo dos anos, a partir de 2017. Tanto a Dani Calabresa quanto eu, nós sabemos exatamente como era a nossa relação. Nós sabemos da amizade, da intimidade e do respeito da nossa relação. Nós sabemos em que ponto a nossa relação se deteriorou profissionalmente, e isso está sendo recontado hoje de outra forma nessa matéria. Eu quero acreditar que a Dani Calabresa sabe que aquilo ali não aconteceu. E é por isso que eu estou interpelando ela. Porque eu tenho, como ela também tem, toda a comunicação que eu e ela tivemos em todos esses anos. É impossível aquilo ter acontecido e a gente ter, durante 2 anos a partir dali, a relação que a gente teve de amizade, de carinho, de parceria profissional, como se nada tivesse acontecido. É impossível isso ter acontecido. E para isso esclarecer, todas as mensagens têm que ser mostradas, todas as comunicações, as testemunhas que presenciaram muitos dos fatos, que estavam na festa, tem que aparecer. Mas isso não é aqui. O importante, eu queria dizer isso diretamente para a doutora Maíra Cota, que me acusou, que é uma advogada. Uma advogada devia ser a primeira pessoa a acreditar na lei e não buscar justiça pela imprensa. A justificativa